que são os evangelhos, a maior fonte sobre a vida e o pensamento de Jesus. A beleza do texto bíblico justamente é essa. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Né? Então, a língua é viva, a linguagem é viva. Ler é se defrontar com o desconhecido, porque você vai ter uma ideia sobre o que você está lendo e eu vou ter outra. O que fica muito forte na prática de Jesus é a proximidade com o indesejável, com o desqualificado, moralmente, com o desqualificado, socialmente, com o rejeitado. Porque temos 4 evangelhos oficiais, canônicos, consagrados: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como que os evangelhos olham os judeus e, a partir disso, como é que os judeus passaram a olhar os evangelhos. Então, por exemplo, quando a gente vai nos evangelhos de Mateus, ali eu vejo um judeu em Jesus. E temos muitos outros evangelhos fora dessa lista. Evangelhos não reconhecidos, chamados apócrifos. Eu leio apócrifos e me divirto muito lendo. E fico imaginando o seu Jesus, que viveu em aramaico e que falava aramaico, se lesse as próprias histórias que atribuem a ele mesmo, ele iria rolar de rir, provavelmente. O que os evangelhos canônicos e apócrifos revelam sobre a vida, paixão e os ensinamentos de Jesus de Nazaré? Jesus é a pessoa que eu amo. Jesus é a pessoa que eu quero seguir. Jesus é a pessoa a qual eu quero me assemelhar. Jesus quer todos irmãos. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Obrigado. Milagres de Jesus. Há vários, espalhados em pequenas fontes. Existem muitas maneiras de reconstruir Jesus de Nazaré. Pelos evangelhos ditos apócrifos, ou seja, que não foram consagrados na lista oficial dos 4 dos canônicos. Por outras fontes e por descobertas que continuam existindo. E aí, quando a pessoa pergunta, está na Bíblia? Está. Quase tudo o que você desejar. Quase tudo o que você desejar está na Bíblia. E aí eu vou ter que entender que o historiador estuda essa sobreposição permanente, esta cebola. Então, quando alguém me diz a igreja é conservadora, ela é, sim. A igreja é revolucionária também, porque tal como Jesus, a quem ela serve ou deveria servir, ela é um signo aberto. Há mulheres que apanham caladas porque acham que é um dever marital suportar o marido. E há mulheres que, tendo lido que já não há mais homem ou mulher, nem judeu nem gentil, e todos são iguais em Jesus, acham forças para enfrentar um marido violento na mesma Bíblia, que inspira algumas mulheres a baixarem a cabeça. Há pessoas que decidem, como Francisco de Assis, darem tudo o que têm aos pobres, e há pessoas que citam Jesus: pobres sempre os tereis. E baseados no mesmo Jesus, eu vou dar aqui uma caridade, mas nada de radicalismos. E há outros que, seguindo o exemplo de uma perícope, a do jovem rico, sabem que a perfeição é abandonar pai e mãe, dar tudo o que tem e seguir a Jesus.
caridade e o amor ao próximo são marcas da pregação e da ação de Jesus. Toda a vida de Jesus de Nazaré envolve a dedicação às pessoas que sofrem. Tenho o prazer de estar aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, junto ao padre Júlio Lancelotti, e eu queria que ele nos explicasse o que nós vamos fazer agora, nessa manhã. Então, nas segundas-feiras e durante a semana, nós temos sempre o café da manhã, onde nós levamos o pão, que é feito na padaria da população de rua. Hoje tem as bananas, tem a cueca, sabonetes. Tudo isso é um meio, não é o fim. O nosso objetivo não é distribuir coisas. O nosso objetivo é relacionamento e a convivência. As coisas são um instrumento de aproximação. Então, nós vamos agora para a comunidade São Martinho, onde cerca de 600 pessoas, mulheres e homens em situação de rua, passam para o café da manhã, e onde nós vamos entregando, partilhando essas coisas, mas principalmente lendo os olhos, lendo o olhar, acolhendo as pessoas, procurando entender a vida deles. Tá pesado. Aqui a curva Cuidado que aí a curva vira o carrinho. O carrinho é muito bom e o cheiro da banana é ótimo. Isso funciona quase como um incentivo. Como é que tá aí de carrinho? Eu tô ótimo, imagina. Não fui à academia hoje, então tá ótimo isso aqui. Claro. Deixa que eu pego para você. Claro, deixa que eu pego, porque eu tô de luva. Tá bom, obrigado. Aí salva pros outros. Temos aqui mais um dos passos de Ouro Preto para as procissões da Semana Santa. Jesus é coroado de espinhos. Jesus coroado de espinhos é simbólico. Ele é o rei dos judeus. A placa diz INRI, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas é uma confusão sobre que tipo de rei Jesus era. Para alguns ele seria um rei político, para outros seria o rei que restauraria o reino de Israel, para outros seria um rei espiritual. Ele várias vezes disse, meu reino não é deste mundo. O primeiro evangelho na ordem dos evangelhos, mas não o primeiro historicamente, Mateus, tem uma descrição muito longa da paixão, com muitos detalhes. E o evangelho de João tem outra descrição, com outro enfoque. Quando nós fazemos grandes músicas como Bach fez, ele vai dizer a paixão segundo São Mateus e a paixão segundo São João, porque são evangelhos riquíssimos em detalhes. Lucas, o terceiro evangelho, ele fala muito da infância de Jesus. O nosso Natal seria menos cheio de detalhes se Lucas não tivesse contado tantos detalhes, possivelmente porque ele teve acesso a uma fonte ligada a Maria. Mas Lucas não conta o episódio da coroa de espinhos. Os evangelhos se completam. Os três evangelhos ditos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, o quarto evangelho, que é muito diferente, fora deste padrão, eles se completam. Para a igreja, ler os quatro evangelhos canônicos para as igrejas é uma forma de conhecer em detalhes a vida, a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus. Meu nome é Marina Ganzaroli, eu sou advogada, presidente e fundadora do Me Too Brasil contra o assédio sexual. Fui a primeira mulher lésbica a ser conselheira da OAB São Paulo, também primeira LGBT a presidir a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Eu não tenho religião. Nesse sentido, é importante lembrar que os livros dos evangelhos, quais livros vão compor os evangelhos, esta é uma escolha também realizada por homens, né? E nessa escolha,
certos livros ficam de fora, como, por exemplo, de Maria Madalena, que é uma pessoa que, muito provavelmente, desempenhou um papel fundamental e essencial na vida de Jesus, como, muito provavelmente, sua companheira. A gente não tem acesso a esse conhecimento porque essa escolha foi feita por um grupo de homens num determinado recorte espaço-temporal da humanidade e, portanto, sujeito às normas e condutas sociais e éticas e valores daquela época. O termo apócrifo é hoje sinônimo de obra clandestina, sem autoridade determinada. Os evangelhos apócrifos são aqueles que descrevem a vida de Jesus, mas que a maioria das igrejas cristãs considera ilegítimos, ou seja, estão de fora do cânon, a coleção oficial dos textos sagrados. Alguns dos mais conhecidos são o Evangelho de Tomé, que seria a base de parte dos 4 evangelhos canônicos, o evangelho atribuído a Maria Madalena, descoberto no fim do século XIX. Outros são curiosos, como o evangelho do traidor, Judas Iscariotes, ainda relato de Pôncio Pilatos, os Atos de Pilatos, afinal, o responsável pela crucificação de Jesus. Algumas igrejas interpretam como sagrados, tidos como apócrifos pela maior parte das outras denominações cristãs. A Igreja Ortodoxa da Etiópia reconhece livros como o de Clemente e Atos de Paulo. A Igreja Apostólica Armênia inclui a 3ª Epístola aos Coríntios entre os escritos sagrados. O Evangelho Árabe da Infância de Jesus é venerado pelos cristãos coptas do Egito. Entre epístolas, atos, diagramas e versões, os textos apócrifos chegam a mais de 100. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora doutora Guiomar de Gramont, escritora, filósofa, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos no ambiente que deixa mais à vontade uma pessoa ligada à literatura, à pesquisa, à docência, que é uma biblioteca. E nós vamos falar sobre os evangelhos apócrifos. Quando eu falo para alguns alunos que há evangelhos que não constam da lista dos 4 canônicos, para quem não vai a tempo à igreja, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos falando de uma escolha. Sim. De uma escolha histórica, inclusive. Mas o Código do Novo Testamento, 27 livros, unifica luteranos, unifica católicos, unifica calvinistas e outros. Qual é a diferença quando eu leio, por exemplo, a vida de Jesus num evangelho canônico e em um apócrifo? Por que foram afastados esses textos ditos apócrifos? Eu suponho que houve uma escolha sobre qual a vida de Jesus que interessava a esses fiéis, que seriam os fiéis que no século I resolveram dar uma forma a isso que a gente chama de Novo Testamento e escolheram esses textos para compor o que a gente chama de Bíblia. Contudo, isso é sempre nuançado. Por exemplo, nós sabemos que os nomes dos pais de Maria eram Joaquim e Ana por causa de um texto apócrifo. E comemoramos a data 26 de julho, Dia dos Avós, por causa de um texto apócrifo. E temos igrejas dedicadas a São Dimas, o bom ladrão, por causa de um texto apócrifo. Isso, exatamente. Então, os textos apócrifos também compõem, eu diria, esse corpus, que nós chamamos do corpus de doutrinas, de princípios, de histórias, que fazem com que a gente tenha uma referência para pensar o que seria a religião católica. Para o historiador, o fato Jesus de Nazaré existe, mas o fato Jesus de Nazaré foi recoberto como se fosse uma pintura sucessiva por interpretações dadas pelos discípulos, dadas pelo Império Romano,
dadas pela Idade Média, dadas pelas divisões do cristianismo a partir do século XI, ortodoxos e católicos, a partir do século XVI, luteranos, calvinistas e assim por diante. E no século XXI ela continua sendo revestida de novas ideias. Jesus está no Alcorão, inclusive citado mais vezes do que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. A importância de Jesus dentro do Alcorão, inclusive é legal a gente lembrar que Jesus para os muçulmanos também é o Messias, também é aquele que volta antes do juízo final, né? É aquele que vai governar a terra, como para os cristãos, por exemplo. Então a gente tem coisas parecidas na nossa compreensão quanto a Jesus, mas em alguns momentos vai se diferenciar, principalmente aí onde para os cristãos Jesus passa a ser Deus, né? E onde para nós Jesus ele é profeta e mensageiro. A sua tarefa profissional de pastor na Igreja Batista, sua missão, sua vocação, inclui naturalmente muito estudo de teologia, muito estudo da tradição bíblica, mas a pessoa Ed, não o pastor. O que representa a leitura da vida de Jesus? O que é a figura de Jesus de Nazaré na sua experiência pessoal? Jesus é o nome de Deus. Jesus é o nome de Deus. Deus é um nome genérico, ou na verdade não é nenhum nome, é um título. E Jesus é a materialização desse abstrato divino, né? Até Jesus, Deus era algo a se buscar. Jesus é a concreção. É claro que é o fenômeno da encarnação, né? Mas eu já respondi teologicamente. Mas na minha experiência, Jesus é o Deus que eu adoro, mas também o ser humano que eu sigo e nele me inspiro para vir a ser como tal. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem tem a narrativa correta sobre a vida de Jesus? Cada comunidade tem um corpus documental. Se é verdade que André andou na Grécia, se é verdade que Mateus foi até a Etiópia e converteu Santa Efigênia, se é verdade que Tomé veio até a América e deixou marcas de pegadas, as pegadas de Zumé pela América, se é verdade que João foi à ilha de Patmos, se é verdade que Pedro e Paulo morreram martirizados em Roma e que Paulo esteve em Malta, na ilha de Malta, e naufragou em Malta, se é verdade que tudo isso, cada comunidade tem texto destes apóstolos, tem narrativas destes apóstolos. E lembrem que Paulo também guardou frases de Jesus que não estão nos evangelhos. Paulo trouxe frases desconhecidas dos evangelistas, ou que não foram consideradas importantes pelos evangelistas. A história do cristianismo é uma história de relações com os fatos e com a memória. Eu gosto demais de um dos evangelhos apócrifos, que é a Natividade de Maria. Nesse evangelho, por exemplo, tem na fuga, né, da família para o Egito, né, na fuga de Maria, Jesus e José para o Egito, tem um momento em que eles param à beira de uma palmeira, né, e aí Jesus teria dito: palmeira, desce, você conhece essa passagem, desce, alimenta a minha mãe. E aí a palmeira dá os frutos para Maria. E aí, em seguida, as raízes da palmeira, né, das raízes dela começam a aparecer águas, né, que também dão de beber a eles. E no final, Jesus, então, feliz, né, com essa dádiva da palmeira, faz com que um ramo dela vá aos céus e passe a ser um símbolo, né, de vitória, um símbolo de conquista, né? E essa palmeira
tá aqui em Ouro Preto, nas procissões, né? No dia da ressurreição, nós todos levamos palmas, né, para as ruas, né? Carregamos palmas como símbolo da ressurreição de Cristo. Isso está num texto apócrifo. Quando os primeiros redatores desta forma nova de literatura, chamada Evangelho, a Boa Nova, a notícia extraordinária, quando eles começam a reunir isso, eles têm fontes, eles têm narrativas e eles têm perícopes. Então eles ficam dizendo naqueles tempos, naqueles dias, depois disso. Claro que há narrativas que são obrigatórias. Jesus primeiro precisa sofrer na cruz para depois ressuscitar. Mas a primeira multiplicação dos pães, já que em um dos evangelhos são duas, a primeira multiplicação dos pães foi antes ou depois da cura do paralítico? Nem os discípulos sabiam, nem ninguém sabia. Logo no início do meu ministério pastoral, eu oficiei um sepultamento de uma senhora que faleceu com mais de 90 anos. O seu marido colocou a mão sobre o seu corpo ali no caixão, no ofício fúnebre, e disse: esta mulher era analfabeta, sabia nada da Bíblia, mas sabia tudo de fé. Na tradição protestante, especialmente esta, que fala da necessidade ou imprescindibilidade de um novo nascimento, de uma experiência mística, de um encontro pessoal com Jesus, esse encontro pessoal transcende esse conhecimento racional. Nesse sentido, nós somos muito mais fideístas, né? É mais a experiência de fé do que a experiência do conhecimento. Por isso que Jesus é a revelação do Deus que faz o caminho do amor. Bom dia, tudo bem? E aí, você tá bom? Que cabelo bonito o seu, hein? Isso é só pra fazer bullying comigo. Isso é só pra fazer bullying comigo. Mas eu também, olha como é que eu tô. Você me dá uma mudinha. Bem-vindo ao meu universo. Bom dia, seu padre. Bom dia. Bom dia. Amém. Você também. Há mais de 30 anos que o padre Júlio Lancelotti fundou o São Martinho, que era debaixo do viaduto. Na época eu tinha cabelo, eu era bancário na época, né? Eu mesmo falo com propriedade, né? Eu era voluntário, colaborava para ajudar não só na paróquia, para ajudar a população em situação de rua, e hoje eu estou do lado de cá. É uma afronta essa falta de sensibilidade social. Hein? Só que falta parâmetros éticos. Bom dia. Não é? Uma delícia. E não seguem Paulo, que eu tudo posso, mas nem tudo me convém, não? Aqui no São Martinho de Lima é muito bom esse núcleo. Você tem um café da manhã, você tem um banho, você tem um almoço, fora o atendimento da assistência social, psicólogos, e não só a terapia também, né? Porque não é só dar alimentação para o morador em situação de rua, é resgatá-lo, tirar ele da rua, né? Aquele que nunca teve oportunidade, transformar ele, como diz o padre Júlio Lancelotti. Bem, bom dia. Vai manguear hoje? Você tá bem, Gessé? Tá cuidando do bigodinho? Você deixou? Bom dia, não? E aí, você tá bom? Que cabelo bonito o seu, hein? Isso é só Eu vou pra pegar fazer uma bullying mudinha. comigo. Isso é só pra fazer bullying comigo. Mas eu também, olha como é que eu tô. Você me dá uma mudinha. Existem perícopes, uma das mais belas, mais representadas, que é a perícope da adúltera, que está em João, em que Jesus perdoa uma mulher adúltera com a frase belíssima, aquele que não tiver pecado,
tire a primeira pedra. Na época de Jesus, um a um foi se afastando, como diz João. Provavelmente hoje atirariam pecado, porque os homens de bem hoje são mais vaidosos do que eram no século I. Atirariam pedras porque são de bem. Aquela perícope do adúltero, da adúltera, desculpe, erradamente associada a Madalena, não há nenhuma prova que Madalena fosse aquela mulher. Mas a figura da Madalena arrependida é uma criação também importante. E Madalena, que não é descrita na perícope da adúltera, Madalena, ou a adúltera, é uma perícope claramente inserida no texto. A tal ponto que alguns, por não constar em textos muito antigos, queriam retirá-lo. Eu acho que a própria igreja tem essa noção, né? Os teólogos da igreja têm a noção de que os textos, eles não são únicos, irredutíveis, né, a uma interpretação, de que eles são objeto de desenvolvimentos infinitos, né? Como dizia Paul Ricoeur, que a leitura é essa infinitude de interpretações que a gente tem numa obra. A beleza do texto bíblico justamente é essa. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Né? Então, a língua é viva, a linguagem é viva. E esse processo de um texto que não envelhece e que diz com relevância, com eficiência, com eficácia, com pertinência a um tempo, a outro tempo, a uma cultura, a outra cultura, esse é o exercício maravilhoso da leitura do texto bíblico. E também a Bíblia é um texto polissêmico. A Bíblia é um texto que conversa com o seu leitor. Principalmente porque acreditamos na leitura espiritual, a leitura bíblica de matriz ou de experiência religiosa, é que nós não vamos interpretar um texto, nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, o Deus que fala com Abraão é o Deus que é o mesmo Deus, mas ele fala diferente com Isaac, ele fala diferente com Jacó, ele fala diferente com Paulo, ele fala diferente com Karnal e fala diferente com Ed René. Então, é o Deus que fala, não é um texto que fala. Entre os 4 evangelhos canônicos, 3 têm muitas semelhanças entre si. Por isso, os textos de Marcos, Mateus e Lucas recebem o nome de evangelhos sinópticos. A palavra vem da expressão grega sinopsis, quer dizer coerência. São 330 versículos semelhantes nestes 3 livros. É a chamada tripla tradição. Mas se essas obras têm tanta proximidade, como fica o outro evangelho do Novo Testamento? O que faz do Evangelho de João diferente é a ênfase no caráter divino de Jesus. Ele é apresentado como figura salvadora que conhecemos hoje. O Evangelho, nós acreditamos nele. Só que sabemos que durante todo o tempo e toda a história, a Bíblia, por exemplo, ela foi mudada através das suas traduções, enfim, houveram modificações. Ao passo que o Corão Sagrado, do jeito que ele foi revelado, ele permanece até hoje. E Deus promete e jura que assim vai permanecer até o dia do juízo final, por ser a última orientação. Então não foi, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus, ou o Evangelho segundo qualquer um desses homens que escreveram sobre Jesus. Não são relatos sobre Jesus, mas sim a revelação pura de Deus, falando quem foi Jesus, quem era esse profeta. A compreensão, o discernimento, a descoberta, a redescoberta de que a experiência de fé transcende a razão. Então, o fenômeno de hoje é uma busca de sentido na experiência de fé. Saber de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Saber a respeito de Jesus não é o mesmo que ter uma experiência pessoal com Jesus. Agora, é claro, se vamos ter uma experiência pessoal com Jesus, de que Jesus estamos falando? Então, precisamos ir ao saber.
Então eu poderia ser um bom e erudito teólogo sem ter Jesus no coração. Eu poderia ser um excelente cristão sem nenhuma noção do que é evangelho canônico, sinótico, sem o letramento. Sem o letramento. Sem o letramento. O ideal, evidentemente, é que a gente ande com as duas dimensões de mãos dadas, evidentemente. Como que os evangelhos olham os judeus e, a partir disso, como é que os judeus passaram a olhar os evangelhos. Bem-vindo ao meu universo. Pastor, Jesus é lido em muitas comunidades de diferentes origens sociais, diferentes identidades étnicas e diferentes momentos da história. Existe uma maneira ideológica de ler o Evangelho ou só haveria uma? Quer dizer, quem, por exemplo, tem uma prática diferente da sua, deixa de ser cristão? Essa é a questão. A ideologia pode surgir na leitura dos Evangelhos? Pode. Eu até acredito que as muitas religiões que nós temos hoje, a resposta está aí, de alguns viés, algumas ideologias. O que nós primamos? O que é a nossa regra de fé e prática? É a palavra de Deus. Então não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não são as minhas experiências. Nós somos norteados e direcionados pelaquilo que a Bíblia diz, pelaquilo que a Bíblia prega. E lógico, nós fundamentamos aí nos evangelhos, nas cartas de Paulo, entre outras epístolas, né? Nós não tomamos muito cuidado para não emitir uma opinião ou formar uma teologia a partir do achismo, a partir do momento que nós estamos vivendo. Acreditamos que todos, independente de profissão de fé, de ideologia, se voltarem para a palavra e se submeterem aos ensinamentos de Cristo, não é da Igreja Batista, não é do pastor A, do pastor B ou de padre, mas da palavra, podem viver um cristianismo genuíno. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são o chamado núcleo duro do cristianismo. As bem-aventuranças, o amor sem limites, a despreocupação com as coisas materiais, o amor acima de tudo, virar o rosto, amar aos inimigos mais do que a própria família. Este é o núcleo duro do cristianismo. Os evangelistas da Bíblia são todos santos da Igreja Católica e largamente representados na arte. 2 eram apóstolos. Na última ceia de Leonardo da Vinci, Mateus está à direita, em um debate com Simão e Judas Tadeu. João, o apóstolo mais jovem, está do lado esquerdo de Jesus. Pedro toca seu ombro. No romance Código da Vinci, o escritor norte-americano Dan Brown dá uma versão fantasiosa para as feições quase femininas de João. Eu não vou dar spoiler, fiquem tranquilos. Marcos não era apóstolo de Jesus, mas um discípulo de Paulo de Tarso e depois de Pedro, foi uma importante fonte da palavra nos primeiros anos do cristianismo. Por fim, Lucas, que também não era apóstolo. A tradição da Igreja Ortodoxa conta que ele teria pintado o primeiro ícone da Virgem Maria. É justamente assim que São Lucas costuma ser retratado, afinal, fazendo a imagem da mãe de Jesus. Como ele também era médico, virou padroeiro dos artistas e dos médicos. Como que os evangelhos olham os judeus e, a partir disso, como é que os judeus passaram a olhar os evangelhos. Então, por exemplo, quando a gente vai nos evangelhos de Mateus, ali eu vejo um judeu em Jesus. Eu vejo um homem, um ser humano, que nasceu judeu, viveu judeu, morreu judeu, amou o seu povo, defendeu o seu povo, era um nacionalista que tinha um coração que foi compreendendo com o passar do tempo que ele deveria abraçar aqueles que estavam ao redor. Porque, por exemplo, na hora que Jesus diz que, é fantástico, ele diz, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Aquela mulher acusada de adultério. Adúltera. Exato. Fantástico, é maravilhoso. O que ele está dizendo com aquilo? Vamos compreender o outro. Isso é lindo, isso é universal.
Existem proximidades entre a mensagem de Jesus e a mensagem do Buda histórico? Existem proximidades dessas mensagens? Certamente, fazer o bem a todos os seres, não discriminação, não preconceito, a inclusão de todos dentro do seu sagrado coração, seria no cristianismo, né? E nós dizemos dentro da mente Buda. A palavra Buda significa aquele que desperta. É o mesmo que tem a mesma origem da palavra desabrochar. O desabrochar de uma flor, o abrir-se. Então, quando a mente se abre, ela se reconhece em tudo e em todos. E eu acho que isso também é uma mensagem próxima de Jesus. Cadê? Vem, vou pegar pão aí. Rose. Deus abençoe. Aqui? Posso lhe dar? Deus abençoe. Aqui. Eu vou ver se tem, se chegou Aqui? alguma coisa lá. Vou ver se chegou. Eu tô querendo ir embora agora. Pra onde? Pro Maranhão ainda, você tá querendo ir pro Maranhão? Faz calor em São Luís, menino. Não, Imperatriz é uma cidade grande também. Você é de onde? Eu sou de Minas Gerais. É mineiro, gente boa. Aqui Eu sou de tem. mineiro, gente boa. Oi, filho. Aqui deixa eu lhe colocar mais, então. Oxi. Mais? Padre Júlio, nós tivemos contato com muitas pessoas em situação de rua. O senhor imagina, agora um exercício de imaginação, se Jesus voltasse, ele estaria mais à vontade no café da manhã dos moradores em situação de rua ou dentro de uma instituição religiosa tradicional? Ele pode estar nas duas, mas eu acredito que preferencialmente eu o vejo mais nitidamente no café com os moradores de rua. A tradição cristã na parábola do samaritano é faça o bem porque alguém necessita e não porque alguém merece ou é do seu grupo. O senhor encontra resistência nessa interpretação ativa do cristianismo, ou seja, acolher? Eu vi aqui pessoas da comunidade LGBTQIA+, eu vi aqui moradores de rua, pessoas que lhe reconhecem e o senhor os reconhece. Há resistências a esse trabalho? Há resistências, porque eu penso que o neoliberalismo, ele também é uma epistemologia. E a igreja não é isenta de ser influenciada e de ter esse pensamento neoliberal também. Há um cristianismo neoliberal e um cristianismo marcado pela meritocracia e que não entende a gratuidade. Entender a gratuidade sem meritocracia não é fácil. Jesus não escreveu nada. Seus evangelistas canônicos ou apócrifos revelaram a autoria para qual público e em qual momento foi feito aquele texto. Cada evangelho contém a marca do seu autor ou dos seus autores e contém também os objetivos daquele instante. Afinal, como nós chegaremos à verdade original de Jesus de Nazaré, que falava aramaico, foi traduzido para o grego, koiné e várias outras línguas, e acabou sendo divulgado, difundido em inúmeras versões. Esse espaço está numa ótica europeia, né? Um gosto estético europeu, é esse que causa o grande espanto das pessoas. Mas elas vão se maravilhar com pinturas como a gente está vendo, o Papa Negro que está no teto da Capela Mor. Do ponto de vista da tradição rabínica, há uma distância, um distanciamento muito grande da figura de Jesus e há uma antipatia muito grande em relação à figura de Jesus. A grande questão é de onde que vem essa antipatia? E a minha busca no Jesus histórico sempre foi o fato de como esse homem que caminhou sobre a Terra, ele lidaria com as questões do dia a dia. Ao estudar a vida de Jesus, a primeira coisa que vem para mim é que se eu fosse um cristão praticante, que eu não sou,
e tivesse um Deus, um Messias, torturado até a morte, de forma bárbara, eu seria um inimigo de qualquer tortura. Então, quem defende tortura não é cristão. É um hipócrita de qualquer forma. Jesus foi torturado até a morte. No mínimo, eu tenho que ser sensível à ideia de tortura dos outros.